tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, graças a Deus, para podermos pegar forças, continuar na nossa trilha, na nossa caminhada, com sempre Jesus à frente, né? Então esse é o momento em que a gente convida Jesus para vir até o nosso lar. Boa noite. Ele sempre está, né? Em cada cantinho do nosso lar, refazendo as nossas fraquezas, ajudando. Todo mundo pegou seu evangelho? Sim. Minha amiga vai buscar. Ah, tá, ok. Graça, gente, eu já dei autorização. Boa tarde. Boa tarde. Estão me vendo hoje? Não, mas... Só lamento. Catarina, pode, a Michelle pode abrir, que eu acho que são 18 horas. Já. Posso? Então vamos lá com o nosso livrinho de sempre, né? Um minuto com Jesus, o pastor. Senhor, se queres, tens poder para purificar. Ele estendeu a mão e tocando disse, eu quero ser purificado. E imediatamente ele ficou livre da lepra. Mateus, versículos de 8 a 3. Eis o gesto do leproso que de súbito viu-se diante de Jesus. Desejava naturalmente livrar-se da enfermidade. Contudo, acalentava no fundo do coração um anseio mais íntimo. Desejava que se cumprisse a vontade excelsa do Mestre. O ranceniano deu o verdadeiro exemplo de humildade e fé. Certamente sabia que o mais importante não era a cura do corpo. O problema do espírito, onde fica? Uma doença ou deficiência física pode ser necessária. O melhor para a pessoa quase sempre ela mesma não sabe. Que se faça, portanto, a vontade do alto. Então, na verdade, Jesus não curou todo mundo, né? Tinha algumas pessoas que precisavam estar com aquela enfermidade, né? E eu acho que tem até uma parte, você que enviou para mim, né? Daquela seriado Chosen, que eu não sei se era um apóstolo dele, que era um apóstolo. E ele quer ser curado, mas Jesus diz assim, não tem certeza? Eu acho que você, com essa deficiência, você vai estar provando mais do que o meu pai ensina, do que se eu curar você dessa doença do corpo. Então, ele acaba que esse rapaz ele não é curado, né, para vivenciar essa questão, né? Que a gente sabe que tudo aquilo que está no corpo é só uma fração do que a gente carrega na alma. Então, a cura verdadeira que a gente tem que buscar a cura da alma. Então, a gente tem que confiar em Deus, nos desígnios divinos, que aquilo que a gente tem é o necessário, e às vezes até menos do que a gente praticou, né? Então, é uma oportunidade para a gente melhorar. Essa foi a lição da página de hoje. E vamos fazer a prece, né? Para iniciar o evangelho. Bom, vamos lá então iniciar. Amigos espirituais, estamos aqui para, mais uma vez, vivenciar as palavras de Cristo através do nosso Evangelho no Lar. Como sempre, a gente sempre inicia dessa forma, pedindo a proteção, né, de cada lar que está aqui representado, que os nossos amigos possam visitar cada lar, levar a cada lar suas bênçãos, enfim, seus fluidos de amor e de paz para cada lar, e não só para cada lar que está aqui, mas também expandir esse momento, esses eflúvios para todas as pessoas que estão ao nosso redor, as casas, os nossos vizinhos, que nós possamos ser aí um ponto de luz a iluminar a nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, Graça, a gente ia começar o item 5? O item 4. 4, né? Então tá certo. Boa noite, Cláudio. Cláudio está aí com a gente também. Boa noite, queridos amigos. Vamos lá pegar o nosso evangelhão, a nossa linha, né? Nosso barrilzão. Meu é barrilzão. E nós estamos, então, no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. E que agrada, a gente leu, né? O item 1, 2 e 3, onde fala de simplicidade e pureza do coração ao nome de Jesus, né? Fala de deixar vir a minhas criancinhas. Já a comparação, ele ir a ele com simplicidade e pureza em seu coração. E hoje é o item 4. Vamos lá.
Pois que o espírito da criança já viveu. Por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança para uma mãe. Seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua, deparasse nele sobre os tratos infantis, um caráter vivo e as ideias de um adulto, e ainda menos se ele viesse a conhecer o passado. Já pensou? A gente tem as intuições quando pega esse bebezinho no Passado é tenebroso. aí, às vezes a gente vê, né? A gente sente. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-se à encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Isso é quando a criança está para nascer. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que o possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável. E por isso mesmo, viu aqui minha assistente, e por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes, obrigada, de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Olha a nossa responsabilidade diante desse espírito novinho. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança como por símbolo da pureza e da simplicidade. Vamos parar aqui, né? Sim. Boa noite. Nós estamos com a Renê, estamos com o Cláudio, com o Hélito. Doutora Virgínia, que amor, que maravilha vê-la conosco. E o João Pedro Dutra. Muito bom tê-los conosco aqui, a estudar conosco, né? E podem se manifestar no chat aí, né? Adicionar comentário, que a gente agradece muito. Inclusive dizer se estão ouvindo bem, se o som está bom e se a imagem também está boa. Então, vamos comentar esse item do capítulo a qual nós estamos estudando já há alguns dias, né, do Evangelho, que ele fala sobre a criança que renasce numa casa, no seio familiar, e que há um questionamento que Jesus chamou de simples, de humildes, de criaturas que nascem humildes, não é? E simples. E essa humildade, muitas vezes, é questionada, né, Bela? Pelas pessoas assim, mas se o processo é reencarnatório, como que ele chega... Jesus diz que ele é inocente,
que é, né, a pureza, se o espírito é antigo, sofre um processo reencarnatório. E a gente relembra que a doutrina espírita ela se baseia em 5 princípios essenciais. Primeiro é a existência de Deus, não é? Todas as religiões cristãs acreditam em Deus, no único Deus. O Espiritismo não foge à regra. Nós acreditamos no único Deus. A existência e imortalidade da alma, ou seja, existimos em alma que habita outros corpos, vários corpos, para poder se evoluir. Então, acreditamos também na imortalidade da alma. Pluralidade das existências, ou seja, processo reencarnatório. Eu vivo e reencarno em várias existências para que nosso aprendizado seja constante, não sofra um processo de voltar ou estagnar, não é? Enza matar. E aí, a pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente acredita que Deus criou todo esse universo que até bem pouco tempo era tão limitado para nós e que hoje, né, a partir de toda a tecnologia, a gente já vê muito mais longe, milhões de anos-luz à frente do nosso tempo. Então, Cláudia, Jefferson, que bom que vocês estão conosco aqui. E a comunicabilidade dos espíritos, que muitas vezes as pessoas vão lá no Velho Testamento e dizem assim, não, Moisés proibiu, só se proíbe aquilo que existia, não é? E mesmo assim Moisés foi lá e escolheu 70 idosos para constituir um grupo de médiuns que pudesse receber e se comunicar com espíritos superiores que eles acreditavam ser Deus. Então, para os espíritas, então, a vida não acaba após a morte. A alma sobrevive ao perecimento do corpo físico. E isso aí, para nós retornarmos, então, à vida corporal, já que nós acreditamos que a alma sobrevive, né, que o espírito retorna à vida corporal, há necessidade de quê? De haver um planejamento reencarnatório. Nós estamos falando de um item que fala exatamente sobre a mãe a receber uma criança e ter, né, esse capítulo, e ter os pais terem a responsabilidade de educá-lo, que até os 7 anos ele tem uma situação mais maleável no processo educativo, que nós já vimos isso na semana passada. Então, nesse ponto, nós podemos dizer que nesse planejamento reencarnatório, né, retorno desse espírito, dessa alma, como preferirem chamar, ao plano físico, para utilizar um novo corpo, que será um instrumento onde ele vai poder depurar os erros do passado e adquirir novos conhecimentos que o libertem cada vez mais, né? A gente olha isso como uma grande chance que o espírito tem de continuar progredindo. E sendo assim, reencarnando diversas vezes, ele vai aprimorando o seu grau de adiantamento. Eu não posso dizer hoje que eu tenho todo o conhecimento na área da ciência, da tecnologia, da doutrina espírita, mas certamente eu quero ter. Porém, eu não tenho mais uma idade que me permita, e nem que eu estivesse nascendo hoje, eu não aprenderia tudo que a ciência e tudo que tem no universo para me aprender. Eu preciso de uma nova chance para me poder ir absorvendo todo esse conhecimento e usando ele para o bem. Para isso, quando nós retornamos, há um véu do esquecimento, né,
que figura como um dos conceitos importantes do Espiritismo, né? Isso porque a gente tem que realmente, quando retornamos, ter um período em que nós não nos lembramos de quem fomos. Na questão 399 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica que, ao entrar na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu o ocultasse. Um véu não é algo que está totalmente obscuro. Ele tem o quê? Quando a gente olha e vê silhuetas. Então, a gente tem, sim, lembranças de passado. Só que, principalmente durante o sono, a gente, de vez em quando, você fala, engraçado, eu sonhei que vi fulano, que estive num lugar assim, não é, Caio? E aí, esse véu do esquecimento é muito bem retratado no Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa obra fundamental. Então, nós temos o livro Missionários da Luz. Quem não leu, leia, onde tem um capítulo dedicado ao planejamento reencarnatório do Segismundo. Vocês estão lembrados? Né? Ele é um planejamento muito complicado. É uma das histórias mais conhecidas sobre planejamento reencarnatório da literatura espírita. A de Segismundo foi muito difícil, a reencarnação dele. Por diversas vezes, houve uma tentativa dos seus mentores espirituais, dos mentores espirituais de Raquel e Adelino, que seriam os pais dele, que fazem parte desse enredo, não é? E Adelino, então, tem pavor daquele espírito, ele se recusa a receber como filho aquele espírito. E aí há um desenrolar dessa história até que nós pudéssemos entender esse processo reencarnatório, né? O Segismundo se apaixonou perdidamente pela Raquel. E ele cometeu um atentado fatal contra a vida do Adelino, que era casado com a Raquel. Raquel, então, viúva, desamparada, sem o Adelino, ela vai parar aonde? Num prostíbulo. E por esses fatos, todos três desencarnaram, Raquel, Adelino e Segismundo, reencarnam como? Os três desencarnaram em vibração de ódio um para com o outro. Ódio, desespero, e eles permanecem em zonas inferiores por um longo período. Então, nós estamos falando da transição desses três espíritos do corpo físico, onde cometeram muitos erros, inclusive de morte, e a outra, então, vai para uma situação num prostíbulo. Então, Segismundo destrói a vida de Raquel e Adelino. E eles passam para a espiritualidade com um ódio muito grande, um desespero muito grande. E até eles poderem conseguirem um planejamento que pudesse incluir todos os três, passaram-se um grande período de horrores da espiritualidade entre eles, de ódio entre eles. Né, Martinha? Então, todos os três, então, reencarnaram nessas vibrações de ódio. Por isso que Jesus incentiva o perdão, para que você, ao sair do corpo físico, você possa estar na espiritualidade em paz com a sua consciência. E a gente reconhece lá, quando Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem na consciência, porque essa vai conosco, essa é que rege o nosso espírito. Então,
após eles serem resgatados, porque ninguém está ao abandono da misericórdia divina, então esses três espíritos, em desacordo com as leis de Deus, eles são levados a um plano espiritual mais elevado e são convencidos a aceitarem, a voltar à vida carnal como um casal e receber o Segismundo como seu filho. Então, o livro narra a preparação do Segismundo e a ação dos seres iluminados para o espírito dele retornar à carne. E aí a gente se lembra muito bem que o pai não quer receber. A mãe já está mais voltada a receber aquele espírito. Mas ele não, ele resiste. Porque ele foi assassinado pelo Segismundo numa reencarnação passada. Eu não vou dar spoiler do livro, aconselho a todo mundo a ler e ver o que é um planejamento reencarnatório, saber por que nós nascemos nessa família, que temos afinidade com mais uma pessoa, com menos que outra. As pessoas dizem assim, mãe gosta de todos os filhos igualmente. A mãe gosta, mas ela tem mais afinidade com A do que com B, o que é natural. Nenhuma mãe pode se sentir culpada porque ela sente mais afinidade com o filho do que com o outro. Porque são espíritos, são individualidades, não são criaturas que estejam no mesmo nível de evolução. Vocês imaginam o Segismundo, ele está no mesmo nível de evolução que a mãe dele? E Raquel? Não, não está. Ele está numa situação ainda muito difícil. Ele e o pai certamente terão muitas desavenças, né, Joana? Isso aí, Joana, lê novamente. Eu não vou dar spoiler, eu não vou dizer como é que termina a história, porque é um livro maravilhoso, né? Uma história muito bonita, várias histórias, são missionários da luz que vêm para nos ajudar a aguentar os trancos da vida, que não são fáceis. Aí você diz assim, meu Deus, eu criei todo mundo igual, o que já é um erro. É um erro muito grande quando a mãe diz assim, pai, não, mas eu criei todo mundo igual, não sei por que esse menino não saiu igual o outro, né? Porque eles são espíritos diferentes. Os pais têm que perceber a evolução espiritual dos filhos para que possa criar com diferenças. Tem criança que você não precisa botar para estudar. Ele já pega o livrinho dele quando vem da escola e vai fazer o dever. Tem outros que você fica falando, amanhã tem aula, você já fez seus deveres? Fulano, você vai ficar de castigo. Não é, Patrícia? Você vai ficar de castigo. Olha, vai estudar. Tem outros que você não precisa. Aí você vai educar todo mundo igual? Aí você vai deixar para lá, um está estudando, o outro que se vire para lá. Não, nós pais precisamos, não só pais, tios, avós, olha, isso aí não está certo, isso aí, desce daí, menino, você vai cair, tem aquele menino levado, né, que é mais levado do que o outro, que é mais comportado. Olha o Cláudio dedando o Macimar. O Cláudio está dedando o Macimar. Tá? Pois é, tá vendo? Aí, olha, a Joana está dizendo que ela tem 4 filhos, e eu conheço todos eles, Joana. Também. Muito, muito bons meninos. Muito. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua individualidade, cada um está num grau de evolução. Mas todos eles, sendo bem orientados, tá. Macimar, graças a Deus, que pelo menos esse estudava. E o resto, Macimar, obedecia direitinho? Então. E aí, Catarina, a gente vai vendo. Eu tive, por exemplo, a Ana Carolina não precisava mandar estudar. O Marco eu tinha que pegar e vai estudar. Pois é. O Lucas eu tinha que levar, vai estudar. Já o Pedro Henrique já chegava com as coisinhas dele debaixo do braço, às vezes eu falava, vai almoçar, meu filho, primeiro, porque se deixasse ele já pegava no estudo.
Então, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua individualidade, cada um é um espírito, e numa determinada grau de evolutivo que lhe permite mais compromisso com uma área do que com outra. Por isso é que nós tivemos psicólogos, filósofos que entenderam em 1990 as nossas inteligências emocionais, porque a gente só falava no QI, né? O coeficiente de inteligência era só racionalidade, a gente não estudava as emoções, não é? E hoje não, você já tem que ver o homem na sua completude emocional, a parte fisiológica, que também traz um grande peso na reação do espírito e já reencarnado. Nós temos várias áreas que precisam ser estudadas e que nós ainda não detectamos. E é muito importante nós observarmos, e hoje eu estava assistindo o programa à luz do Espiritismo, onde o André está fazendo uma vez por mês o estudo do livro Coisa de um Suicida. Fala aí, Catarina. Martírio, não. Martírio dos Suicidas não é a obra. Memória de um Suicida, né? Que é do Carlos Castelo Branco, do Espírito. Camilo Castelo Branco. Então, gente, eu estudo um monte de coisa que vocês nem sabem. Sim, Cláudio, da memória, isso aí. E a minha está falhando, tá? Desculpe. Então, gente, olha só, né, Tatiana? É importante nós entendermos que aqueles espíritos em diversos caminhos evolutivos, eles adiantam mais numa área do que na outra. E nesse livro Memórias de um Suicida, a gente vê, e nesse Missionário da Luz e outros mais, a gente vê como na espiritualidade, eles já tinham, lá em 1940, 47, eles já tinham determinados aparelhos para detectarem o espírito, que hoje, agora é que nós estamos saindo. Catarina está assim, muito obrigada, Marcimar, meu defensor. Catarina, você vai arrumar seu celular essa semana, é seu, é um problema seu, não é meu. Então, Marcimar está sempre chamando a atenção de Catarina, ela não presta atenção. É memória, é coisa de memória. Então, a gente vê aquela aparelhagem toda que hoje você vê cirurgias com raio laser, eles já falam nisso lá. 1940, ninguém da ciência tinha isso ainda como, não transmissão de online. Gente, quando é que nós tínhamos visto isso naquela época? Nós estamos tendo dificuldade agora de fazer uma transmissão. Você imagina eles dizerem isso, que baixavam um painel e a pessoa assistia um outro espírito que estava em outra dimensão, estava em outra colônia espiritual mais elevada. E a gente ainda duvidando disso tudo. Quantos anos levou a ciência para descobrir tudo aquilo da medicina que eles falavam? Então, é muito importante nós sabermos que nós realmente, né, nesse momento em que estamos estudando aí esse capítulo, né, é a gente entender que a simplicidade e a pureza de coração, né, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus, ela diz exatamente dessa essa pureza de coração, é o que o espírito ainda recém-nascido traz, ainda até os 7 anos ele traz, porque ele não tem todas as lembranças do passado, ele está sob um véu do esquecimento. Quando chega a 13, 14 anos, está voltando aquelas coisas
que a gente diz assim, esse menino, engraçado, esse menino até 8, 10 anos era tão obediente, agora está na aborrecência. Porque naquele momento o espírito está demonstrando a sua real individualidade. Por isso se espanta muito com as reações do adolescente, porque ele está realmente ali incorporando quem ele traz, né, o que ele traz de bagagem no seu espírito. Então, gente, é importantíssimo aproveitar o período da gravidez ou até quando nós pretendemos engravidar. Ontem eu estava ouvindo uma excelente palestra da Andréa Rosado. Quem não assistiu, assista, porque terão outros passos, porque ela está estudando o autoconhecimento e ela iniciou ontem os primeiros passos do autoconhecimento, do livro Plenitude e de um livro que é de uma médica. Então, é importantíssimo esse autoconhecimento para que a gente possa até saber lidar conosco mesmo. Eu vi um vídeo de um rapaz essa semana que ele faz a seguinte pergunta. Você já se perguntou quem é você? Não é, Laís? Que entrou agora. Muito obrigada, Laís, por estarem conosco. Você já se perguntou quem é você? E eu fiz, na sexta-feira, nós estamos fazendo uma roda de vibrações, de orações, às 18h30 aqui no Posto Espírita. Eu levei esse tema para a gente conversar essa semana. Quem é você? Aí, se me perguntassem, eu ia dizer assim, eu sou uma professora aposentada atualmente, presidente do Grupo Espírita e tal, que é o que a gente fala. Eu sou dentista, mas você é dentista até você resolver virar médico. Ou apenas dizer assim, não quero mais, eu vou ser dona de casa. Então, não é essa a questão. Quem é você? Vocês já fizeram essa pergunta? Quem somos nós? Quem sou eu? Aí eu me volto para interpretar os meus valores diante da vida. A gente fica até meio apagada, né, Graça? Quando pergunta quem é você, nesse sentido que você colocou, a gente fica parado e repensando para dentro. Epa, peraí. Porque eu sei muitas vezes o que eu sou externamente, mas internamente eu não penso sobre isso, não é? Essa é a questão. Quem eu sou com os meus valores na intimidade. Eu sou egoísta? Sou. Eu sou muito vaidosa? Sou. Eu sou uma pessoa que fico falando mal da vida dos outros? Eu tenho esse hábito? Como é que eu trabalho com isso? A tremenda fofoqueira, né? Sou fofoqueira? Leve e traz. São questões tão simples que a gente não gosta de responder, porque a gente não gosta de olhar para dentro da gente. Nós não gostamos, porque a gente vai encontrar determinados compartimentos do nosso cérebro, do nosso esquecimento aí do passado, que a gente não quer abrir. E é bom que nem abra. Eu vi uma palestra, ouvi o Raul fazendo uma palestra em Três Rios, e o José Raul Teixeira, em que ele falou sobre suicídio. E ele falou que a gente não deve brincar nem assim, eu morro de rir. Claro que foi uma coisa, uma palavra, uma sentença figurativa, mas ele disse, até isso é complicado, porque nós não sabemos, no arquivo da nossa memória, onde está aquele processo de suicídio que nós um dia cometemos. Então, nem de brincadeira a gente deve dizer, eu quero morrer, eu não quero nem saber, né? Então, não. Nós precisamos buscar dentro de nós aquilo que nós já reconhecemos como orgulho. O orgulho, o egoísmo e a vaidade são males muito presentes na humanidade. Então, isso é que precisa. Quem sou eu? Como é que eu lido com o meu orgulho? Como é que eu lido com a minha vaidade? Como é que eu lido com o meu egoísmo? Aí você começa a se autoanalisar. São os primeiros passos para deixarmos o homem velho, cansado
e partirmos para uma nova etapa de vida. Por isso que o Chico dizia que nós não podemos fazer um novo início, mas nós podemos fazer um final melhor na nossa existência. Espero que eu tenha ajudado aí as pessoas que estão conosco a interpretarem melhor essa questão da pureza e da simplicidade no coração das crianças e que a gente possa realmente se perguntar todos os dias, olhar para o espelho e dizer assim, quem sou eu? Antes de sair de casa. Então, que Jesus nos abasteça de luz, de paz e só gratidão a todos. Muito obrigada e uma semana de muito trabalho para todos. A Joana falou assim, quando apontamos o dedo para o outro, esqueçamos que tem 3 dedos apontados para nós. Com certeza, Joana. Então, que ótimo, né? Que a gente reflita e que a gente pratique isso todos os dias. Porque uma vez que a gente se analisa, como o Santo Agostinho deixa ali no Livro dos Espíritos, que toda noite, ou como a Grata falou, todos os dias, de manhã, não importa, fazer uma análise de como que a gente agiu, ou de como a gente vai agir durante o nosso dia, para que a gente não venha se arrepender depois e para que a gente possa refletir e se melhorar e aprender com as lições que a gente está tendo na nossa caminhada. É importante isso para a nossa evolução. Então, vamos orar. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, pedindo para que o Dr. Bezerra de Menezes, a equipe de Irmã Sheila, venha nesse momento em nosso lar, retirando de cada cantinho dele tudo que é de ruim, retirando também e levando para locais onde se faz necessário, possíveis irmãozinhos que não sabem o que estão fazendo para serem esclarecidos e ajudados. Também pedimos ao Senhor para que nós sejamos abençoados com este passe fraterno, derramando sobre nós todos os fluidos de amor, de paz, de refazimento, e que as nossas células sejam regeneradas, retiradas aquelas ruins e para que elas entrem em equilíbrio com o nosso ser espiritual. Assim também pedimos por aqueles que convivem conosco que estão em outros cômodos do nosso lar. Sejam também abençoados, Senhor. Que a nossa água do nosso lar seja também fluidificada onde estiver, para que todos possam dela se sentir melhor quando tomar. Pedimos, Senhor, pela nossa humanidade, pelos nossos governantes, que todos tenham a sabedoria de mudar os seus pensamentos para a paz, para o melhor para a nossa humanidade. Que Jesus e que Deus, nosso Pai maior, venha nos abençoar, nos dando força e coragem para a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Que foi? Quem que está falando? Ferrari. Acho que nós devemos perguntar também quem sou eu que estou voltando para casa? Quem sou eu que estou voltando para casa? É isso aí. Estamos voltando para casa realmente daqui a pouco, né, o Mente? Daqui a pouco estamos voltando para casa. Gente, eu vou aconselhar vocês a lerem esse livro, o Missionários da Luz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e muitos outros. Na terça-feira, por exemplo, às 19h30, nós temos um estudo agora do livro Dramas da Obsessão, da Dona Ivone Pereira. Então, é muito bom, é no canal da Joana de Ângeles, e a web Rádio Fraternidade também passa. Muito bom, vale a pena, porque você estuda o livro, né? Agora, tem muito audiobook, eu gosto de livro onde eu vou riscando aquelas partes essenciais, mas tem muitas oportunidades de leitura sem que você saia de casa. Então, eu aconselho
aconselho a todos a lerem esse livro, né? Eu vou fazer a Missionários da Luz. listinha, Joana. Eu vou fazer a listinha aqui no, quando a gente editar, colocar esse Evangelho no Lar. No feed. É. Quando a mãe publicar no feed, ela vai Eu fazer já a vou lista fazer a listinha na lista. de André Luiz, dos livros que ele A tem. lista é porque são vários livros que um vai... André Luiz, ele descortina o mundo espiritual, não é? Chico Exatamente. Xavier tem nós tivemos a felicidade de ter um médium como Francisco Cândido Xavier para nos trazer essa visão de mundo espiritual. É. A visão de que todos nós estamos salvos, porque somos espíritos fadados à plenitude. Joana de Ângeles agora vem batendo nisso. Quais são os passos para nós alcançarmos a plenitude? O que é a plenitude? É a felicidade, é a paz, não é? Se estamos aqui agora, nós somos muito imperfeitos, senão nós não estaríamos nesse mundo. Graça, a Andréia, pessoal, ela começou ontem a fazer, são 5 passos, então ela começou ontem, se vocês quiserem, vão lá no YouTube do Jeff para assistir, e ela vai ter mais 3 palestras antes de maio, tudo levando nós à autocura. E aí, em maio, nós vamos ter um seminário dela, Presencial. Presencial aqui no Jeff. Então, esse estudo está maravilhoso. Ela começou com o nosso pensamento, que a Graça comentou. Tudo vem daqui, né? Tudo vem daqui. Então, vai ser muito bacana. E outras novidades também em maio, né? Teremos vários seminários, teremos, e todos eles serão presenciais e online, porque nós temos pessoas de longe que estão acompanhando. 4 e 5 de maio, por exemplo, é o Elahá e a Roberta Zagueto, que estarão conosco, não é? E às vezes, outros expositores aqui de perto, quando sabem que eles vêm, também vêm, não é? E estão conosco. Isso vai ser muito importante. A Lívia está perguntando qual o livro de início vocês recomendam para entender a doutrina, porque eu tentei ler alguns em casa e achei avançado. O que é o Espiritismo? O primeiro livro que todo espírita deve ler para iniciar o entendimento chama-se O que é o Espiritismo. É um livrinho pequenininho, mas vai te embasar para outros mais. Porque o pessoal gosta de ler romance, mas leiam o que é Espiritismo. Muito bom também. O Voltei é um romance, é muito bom também. Muito bom. Mas eu sempre foco... antes de você ler as obras básicas, começa com o que é o Espiritismo, porque aí você vai conhecer os passos da doutrina espírita. Depois, você pode pegar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e aí ir para o Livro dos Médiuns, e nesse intercâmbio entre esses livros, intervalo de um para o outro, ler um romance. Voltei, não é? Do irmão Jacó, e outros livros que estão aí, que são maravilhosos. E, se quiser descortinar o plano espiritual, toda a obra de André Luiz. Isso aí. Então, gente, olha só, eu vou colocar lá no nosso feed, na nossa legendinha, esses livros legais. Para início também eu vou colocar, a Lívia pode ficar tranquila, tá bom? Aí vocês vão lá, que eu vou colocar. Um beijão. Precisa conhecer. Beijo para vocês.